Vamos para a nossa próxima palestra. Quem vai ficar com a gente agora é a Gisele Palmas Pacheco. Gisele é educadora integrativa do sono infantil, é certificada pela Family Wellness Institute, é doula de parto e pós-parto, estudante de psicologia e mãe da Vitória e do Guilherme. Está sempre em busca de uma parentalidade consciente, integrativa e positiva. Hoje ela vai falar pra gente de algo que a gente pouco pensa, mas que tem bastante relação com o bem-estar geral da criança, que é o sono e a relação com a alimentação. Então a gente vai entender um pouco do tripé: comer, brincar e dormir na infância. Tenham todos uma ótima palestra e até breve. Olá famílias, tudo bem? Eu me chamo Gisele, eu sou educadora integrativa do sono infantil, educadora parental em disciplina positiva e estudante de psicologia. Hoje a gente vai conversar sobre como que comer se interliga com dormir e brincar, esse tripé tão importante que a gente tem na infância. Quero primeiramente explicar para vocês que o meu trabalho ele é baseado na saúde integrativa, que dentro desse contexto significa basicamente a gente levar em consideração todas as dimensões de saúde desse bebê, criança, dessa família, tá? De todo esse contexto, para que então o dormir melhor, né, dentro desse processo de educação de sono que eu ofereço, o dormir melhor, ele seja uma consequência de um dia equilibrado. A gente vai equilibrar o dia da criança, o dia da família, para então chegar ao ponto de melhorar a noite de sono, tá? Bom, eu queria começar propondo para vocês algumas reflexões. A primeira delas é com relação à mudança, né? As famílias nos procuram querendo um processo de educação de sono para que o bebê ou criança tenha noites melhores. E aí, às vezes, a gente acha que quem tem que mudar é o bebê, quem tem que mudar é a criança, né? Não pode dormir mamando, não pode dormir no colo, não pode dormir na cama com os pais, não pode dormir no berço sozinho lá no outro quarto. É muito cheio dos não podes e, na verdade, o que a gente tem que entender é que o que vai mudar ali nessa dinâmica é o adulto, né? A gente muda o comportamento do adulto. O adulto é quem vai modificar o que é necessário durante o seu planejamento do dia, para que a gente consiga chegar ao ponto de ajudar a criança a melhorar os aspectos de sono, né? Então, muitas vezes as famílias, elas não estão disponíveis, não estão dispostas à mudança. Por exemplo, quando a minha filha mais velha nasceu, há 7 anos atrás, eu colocava ela para dormir depois que eu terminava de assistir a novela. Porque eu não sabia que um recém-nascido tinha que dormir cedo. Eu não tinha essa informação. Então, para eu melhorar o sono dela, eu precisei mudar, né? Aquilo que eu estava vivendo, eu precisei mudar, modificar os meus horários, porque bebês e crianças têm necessidades e têm um ritmo natural completamente diferente dos adultos. Não são as mesmas necessidades, isso a gente tem que ter em mente. Então, antes de tentar modificar alguma coisa relacionada aos nossos filhos, a gente precisa refletir o quanto nós, adultos, pais, estamos dispostos, estamos disponíveis para mudar, tá? O segundo aspecto, além da prontidão para mudança, é a gente também entender as nossas expectativas. Se as nossas expectativas, elas são expectativas reais, são expectativas que estão alinhadas com aquilo que o bebê está pronto para fazer, né? Com aquilo que está adequado de acordo com a faixa etária daquela criança. Então, é muito importante que a gente possa trabalhar as nossas expectativas. Às vezes, as famílias têm um bebê recém-nascido e acham absurdo esse bebê acordar tantas vezes à noite, né? Querem um bebê dormindo a noite toda, querem um bebê dormindo 12 horas de sono, porque viram em algum lugar que é possível que os bebês durmam tantas horas. É uma expectativa irreal. Os bebês no primeiro trimestre, eles estão ajustando a amamentação ainda. Eles precisam acordar muitas e muitas e muitas vezes para se alimentar. Tem bebê que não desperta? Tem bebê. O meu filho foi um bebê que dormia 7 horas seguidas logo que nasceu. Então isso acontece, mas quando é de uma forma natural, né? A gente não pode ter quando o nosso bebê tá fora dessa ideia, a gente querer ter uma expectativa completamente irreal. Então a gente tem que trabalhar as nossas expectativas também para ver se isso tá alinhado. Prontidão para mudança e alinhar as nossas expectativas. Lembrem disso.
Bom, dito isso, vamos entender que para a gente ter um dia equilibrado para as nossas crianças, para os nossos bebês, duas questões super importantes, tá? Dentro da rotina, eu já vou falar sobre rotina e o que eu penso de rotina, mas dois pontinhos assim que podem fazer muita diferença, que é a gente trabalhar as transições de atividades e os rituais. O que é uma transição de atividade? Muitas vezes, imaginem só essa cena, tá? A gente tem um bebê que tá ali sentadinho no sofá, bonitinho, encaixando uma pecinha, brincando com alguma coisa. E aí, o adulto simplesmente puxa esse bebê, pega no colo, larga no cadeirão, taca um prato de comida e esse bebê tem que comer. Então, a criança, né, o bebê, tá lá pensando naquele brinquedinho que ele tava encaixando. Agora, imagina uma criança maior, acho que fica até mais fácil assim de visualizar. As crianças estão lá num grupo brincando de esconde-esconde. E aí, uma determinada criança esperou, nossa, a manhã inteira para chegar a sua vez de ser aquele que, né, conta até 10 para procurar os amigos. E quando chegou na vez dele, a mãe fala, hora de comer, vamos lá todo mundo. Assim, rápido, de supetão. Essa criança provavelmente, aquele bebê lá que estava encaixando pecinha, talvez ele não esteja tão disponível assim para aceitar aquele alimento, porque ele está pensando lá naquela atividade que ele não conseguiu concluir. Então, para as crianças, para que a gente consiga organizar a criança, a gente precisa comunicar o que vai acontecer, fazer uma transição, né? Concluir uma atividade para começar a outra. E as crianças pequenininhas, eles são muito musicais, as crianças adoram, né? Então, por exemplo, tem uma musiquinha para guardar os brinquedos, comunicando, agora nós vamos guardar os brinquedos, porque depois a gente vai lavar as mãos para então vamos almoçar, né? A gente tá ali comunicando, a gente tá avisando, tá fazendo essa transição de uma atividade para outra, tá? Isso serve para o comer. Isso serve para o dormir, isso serve para ir tomar banho. Então, às vezes, as famílias têm esse dilema da criança que dá trabalho para comer, dá trabalho para tomar banho, dá trabalho para ir para a escola, dá trabalho para dormir, tá resistindo, não tá querendo. E às vezes, se a gente organiza isso de uma forma que possa comunicar e deixar a criança preparada, isso pode nos ajudar, né? Outro ponto são os rituais. As crianças precisam ter as suas atividades ritualizadas, né? Por exemplo, para a hora de dormir, tá? Como que é um ritual de dormir? O ritual de dormir são atividades que elas vão acontecer todos os dias na mesma ordem. São atividades prazerosas. Depende muito de cada família. Cada família vai se achar de um jeito. Tem família que no ritual de dormir, por exemplo, o banho faz parte do ritual, né? Tomamos banho, colocamos pijama, aí a gente entra no quarto. Tem família que o banho acontece lá antes da janta, então o ritual vai ser um pouquinho diferente. Mas normalmente o que acontece num ritual de dormir? A gente entrar no quarto, colocar o pijama, contar uma história. Tem família que conta com livro, tem família que conta sem livro, tem criança que vai poder escolher qual o livro que quer ou quantas histórias quer escutar. Tem rituais que não tem história, mas tem música. Então, são atividades, né? Por exemplo, cantou uma musiquinha, deu um beijinho de boa noite, um abraço, sei lá, enfim, né? São coisas que acontecem igual todos os dias, né? Na mesma sequência de ações, para a criança conseguir entender o que vai acontecer. E aí entra o que eu queria falar sobre rotina para vocês. A rotina, eu vejo a rotina como algo muito importante. Muito, muito importante na infância. Para os adultos, eu preciso de rotina, né? O que é a rotina? É a gente se planejar, é a gente se organizar. Sabe, quando tu tem em mente o que vai acontecer, tu consegue ter um foco, né? Tu tá organizado para aquilo. E a criança, ela precisa disso também, né? E como que a gente faz isso? O que é uma rotina? É um planejamento diário do que vai acontecer, das atividades que tem para acontecer. Porque quando a criança todos os dias vivencia aquela rotina, ela consegue saber o que vem depois. E o que vem depois, e o que vem depois. E o nome disso é uma palavrinha mágica. Olha que legal, anota. Previsibilidade. Essa palavra mágica, ela traz para a criança segurança. Porque a criança sabe o que vai acontecer. Né? Isso acontece na escola, para dormir, para comer, para tudo. A criança, ela sabe. Né? Ela sabe que quando ela puxa a mochila, a mãe abre a porta, ela vai apertar no elevador e vai descer, sabe? Esses rituais diários, né?
dentro desse planejamento, dessa rotina, quando a criança sabe o que vai acontecer, ela fica mais segura. É aquela criança que provavelmente o sono dela vai ser mais tranquilo, porque ela tá segura, ela sabe o que vai acontecer, tá? Então, fechando essa explicação introdutória, espero que tenha feito assim um sentido, que vocês tenham entendido esse sentido, porque essa segurança da rotina, da previsibilidade, ela vai deixar a criança mais conectada, é uma questão de muita conexão, né? E a gente vai falar da conexão daqui a pouquinho. Agora, como que esses aspectos todos se interligam com a alimentação, né? O que tem a ver alimentação, brincar com dormir, né? Bom, o que a gente precisa entender? É claro que dentro da alimentação muito se fala sobre os alimentos que são indutores de sono, os alimentos que são bloqueadores do sono. A gente sabe, isso existe. Por exemplo, alimentos que são super cheios de cafeína, super estimulantes, provavelmente vai deixar a criança mais agitada, né? Só que não é só isso, não é só isso. O que acontece muito, tá? Que a gente vê na prática. Às vezes, a gente escuta a comadre lá falando que tem que jantar bem pertinho da hora de dormir, porque daí a criança vai estar com a barriga cheia e daí dorme a noite inteira e não vai acordar nenhuma vez. Só que isso não é verdade, né? Porque a criança que não teve o tempo de fazer a digestão da sua comidinha, ela vai estar super desconfortável durante a noite. Talvez vai estar sentindo dor, talvez vai estar com gases, vai ficar rolando pra lá e pra cá, vai ficar chamando a mãe mais vezes porque não conseguiu fazer a sua digestão. Então, normalmente, a gente toma um cuidado do jantar ser pelo menos 1 hora e meia, assim, antes da hora de deitar para dormir. Isso é muito importante, tá? Outra coisa que às vezes acontece, a comadre também veio lá falar que tem que dar uma mamadeira cheia de, como é que fala? De engrossantes e não sei o que, e bota isso e bota aquilo, porque o leite do peito não sustenta, e se tu der uma mamadeira, o bebê vai dormir a noite inteira. Não, gente. Imagina só a barriguinha do nenê, né, cheio dessas coisas calóricas, contém açúcar nesses engrossantes. Então, é muito perigoso a gente pensar por esse viés. Outro também mito, eu tô meio que falando sobre mitos, né? Outro mito que acontece muito e é muito comum é as famílias quererem um desmame noturno super precocemente, porque acreditam que se o bebê não estiver mamando durante a madrugada, ele vai dormir melhor. Só que desmame não é sinônimo de noites de sono, né? É óbvio que a gente não vai fazer isso num bebê menor de 1 ano, porque até os 12 meses o leite é o principal alimento. Então, isso nos diz que esse bebê precisa estar mamando, né? Alguns bebês ali, depois da introdução alimentar, eles ainda vão acordar 3 vezes. Acontece, né? Se tá demais, a gente vai avaliar o que tá acontecendo. Agora, se tá dentro do esperado, é da faixa etária, né? É da faixa etária. Até porque, falando agora em introdução alimentar, acontece muito também de achar que... Eu vou falar porque aconteceu comigo, tá? Eu achava isso. Agora, porque eu tinha um bebê que acordava de hora em hora, né? Aí eu pensava assim, agora com a introdução alimentar, depois dos 6 meses, meus problemas vão ser resolvidos, porque ele vai estar comendo bem, e aí ele não vai mais acordar durante a noite. Só que isso também não é verdade. Porque nesse período de introdução alimentar, quando o bebê está ali se familiarizando com o alimento, é o corpinho se preparando para o alimento. Às vezes alguns alimentos não vão cair muito bem, né? A gente vai analisando, a gente vai estudando. E os bebês pode ser que comecem a acordar sim mais vezes, ou porque estão com fome, ou porque o corpinho está trabalhando, ou porque teve algum alimento que não caiu muito bem, que deu um desconforto, está dando gases, né? Então vejam bem como introdução alimentar não é sinônimo de dormir a noite inteira. Desmame precoce não é sinônimo de dormir a noite inteira, né? Então, são mitos que a gente tem que tomar muito cuidado, achando que, olhando para o lado errado da alimentação. O que a gente tem que tomar cuidado com a alimentação é de alimentar essa criança nos horários devidos, é a gente amamentar esse bebê em livre demanda durante o dia. Quanto mais saciado o bebê estiver durante o dia, provavelmente ele vai precisar menos à noite, né? Não vai precisar tanto à noite. Não tô dizendo que não vai precisar menos. A gente observar o bebê para ver se ele tá se alimentando de forma suficiente, né? Não é bater um pratão de comida, ele tá comendo o suficiente, ele tá comendo o suficiente para estar alimentado, ele tá ingerindo boas calorias, bons nutrientes, a alimentação tá saudável, que tipo de alimentação esse bebê tá tendo,
né? Às vezes a gente atende crianças maiores que tem uma alimentação completamente industrializada, completamente. Crianças que na hora de ir embora da escola, a professora dá um pirulito. Aí aquele açúcar bombando ali, né? Bombando 1 horinha antes de dormir. E aí, às vezes, acham que a criança tem um distúrbio de sono, e não tem, né? Tá ali implementada uma alimentação inadequada. Então, a gente vê muitas vezes crianças muito acostumadas com os industrializados, sejam os sucos de caixinha, os refrigerantes, todos esses alimentos que contêm muito açúcar, muito estimulante. Isso vai afetar lá de noite, né? Então, se alimenta bem, saúde, isso sim vai trazer consequências para o sono, né? Consequências boas, com uma alimentação bacana, com horários adequados, e uma consequência ruim, com uma criança sem o planejamento da rotina, horários inadequados, alimentação que não tá legal. Então, tudo isso se interliga muito, né? Bom, isso assim com relação à alimentação, tá? Essa questão assim, não, mais uma coisa, agora lembrei, mais outra coisa, com relação à alimentação e sono. Olha só, reflexão, momento reflexão. Quantas vezes o bebê ou a criança sentou para comer e aí tá reinando, coçando o olho, esfregando o olho, brigando, chutando, não quero comer, não quero. Às vezes, essa criança, esse bebê tá com sono. Né? Às vezes essa criança está com sono e não é que está num momento de recusa alimentar. Na verdade, a criança tá querendo comer, tá com fome, só que o sono tá maior, né? Tá com muito sono e não tá conseguindo se concentrar para comer, entende? Então, a gente poder conhecer, olha que importante entender isso, que de acordo com cada faixa etária existe um número de horas adequado de sono para aquela faixa etária, e isso a gente encontra nessas tabelas, né? Só que não pensem as tabelas como o vilão da história, né? As tabelas, elas existem para nos ajudar, para nos guiar, para a gente ter uma ideia, né? Bom, um bebê de 1 mês de vida vai precisar de, sei lá, 16, 18 horas de sono, diferente de uma criança lá de 5 anos, ela vai precisar de muito menos que isso, né? Então, a gente poder ter uma ideia que essas tabelas nos ajudam por esse lado, tá? Outra coisa, a gente sabendo o tempo de sono de um bebê, a gente precisa entender que tem bebês, dependendo da faixa etária, que vai precisar de 4 sonecas. O bebê tá crescendo, aí ele precisa de 3. Aí ele cresce mais um pouquinho, precisa de 2, até chegar ao ponto que precisa de uma só. E às vezes esse bebê tá fazendo um número insuficiente de sonecas durante o dia. Esse bebê tá muito cansado, tá dormindo muito pouquinho. Ou às vezes tá com uma janela de sono muito grande, né? As crianças, os bebês, a gente tem o que a gente chama de janela de sono, que é o tempo entre a hora que acorda até a hora de ir dormir de novo. Tá? Então, essa janelinha é o tempo que o bebê dá conta de ficar acordado. Quando a janela tá terminando, esse bebê ele começa a entrar num processo de exaustão, de produção de cortisol. Esse bebê ele tá tão cansado, tão exausto, que ele não vai dar conta de comer. Ele não vai querer comer, ele não vai querer brincar. Ele vai estar furioso, jogando tudo pro alto, vai estar chorando muito, vai estar irritado. Parece que nada resolve o problema daquele bebê. Mas é um bebê que está cansado, porque não está dormindo de forma adequada. Então, vejam só como isso se interliga com o comer, né? A gente entender isso. Às vezes até com o mamar os bebês brigam, né? A mãe vai pôr para amamentar e esse bebê não tá conseguindo fazer uma sucção eficaz, porque esse bebê tá exausto demais, tá cansado demais, tá? Então, isso tudo muito importante da gente pensar. Agora, o que isso tudo tem a ver com brincar, né? Brincar é uma atividade fundamental para o desenvolvimento infantil. Não existe infância sem brincar, né? E dentro desse processo todo de educação de sono, a gente trabalha a brincadeira basicamente de 3 formas. A gente trabalha a brincadeira por um viés sensorial, a gente trabalha as brincadeiras de presença e de conexão e as brincadeiras independentes. É claro que vão haver alguns casos que a gente vai precisar de um olhar mais atento, dependendo da história do bebê, da família, e aí a gente acaba implementando ali algumas brincadeiras terapêuticas, tá? Mas, basicamente, são essas brincadeiras que a gente faz, e o brincar é todos os dias. Todos os dias. E às vezes é uma dificuldade da família, né? Putz, que saco, vou ter que ficar brincando. Então, é muito legal a gente poder entender por que a criança precisa disso.
tá? Por exemplo, as brincadeiras sensoriais. A gente sabe que as crianças são muito sensoriais, elas precisam de um equilíbrio para elas ficarem bem. Então a gente vai precisar oferecer oportunidades sensoriais. Brincadeiras sensoriais não necessariamente é aquela coisa super elaborada, da massinha colorida e não sei o que, vou fazer a areia, vou fazer o slime, vou fazer aquela coisa toda. Às vezes a gente não tem essa disponibilidade, né? É legal fazer? É legal, mas não todos os dias, todas as vezes. O que são experiências sensoriais? É o bebê ou a criança poder colocar o pezinho lá no chão e sentir que tá quente porque tinha sol, ou sentir que tá molhadinho porque choveu, né? É poder sentir a diferença da pedrinha, da areia, do pé na grama, né? O pé ali na terra. Então, essas experiências são importantes. Da criança poder apertar a folha que caiu no chão e perceber que quando ela tá seca, ela quebra, por exemplo, né? Então, atividades sensoriais são importantes e a gente recomenda que elas aconteçam diariamente. Brincar com água é maravilhoso. Às vezes, só o fato da criança estar ali, ó, lavando as mãos ou encher uma bacia com água, ficar batendo as mãozinhas na água, isso já é gostoso, né? As atividades agora de presença e de conexão, olha só, é super diferente estar presente de oferecer presença. Muitas vezes, nós enquanto pais, enquanto adultos, a gente peca nesse ponto por conta dessa nossa vida super corrida, da exaustão da maternidade. Acontece comigo, eu tenho certeza que acontece com vocês, né? Só que muitas vezes a gente tá ali brincando com o nosso filho, mas tá olhando o celular, tá preocupado com o telefone, com uma ligação, né? Tá lá conversando com alguém, mandando um áudio. Eu fiz muito isso, né? Quando eu comecei a trabalhar em casa, eu fazia muito isso, de estar atendendo ligações e conversando com famílias enquanto eu estava com os meus filhos, né? Só que a gente tem que organizar, aí de novo, viu? Planejamento de rotina é importante para o adulto também. A gente tem que se planejar, né? Para quando eu estou com a minha criança, eu estou com a minha criança, eu estou oferecendo a minha presença para minha criança. E essa presença, ela conecta criança e adulto. E essa conexão, eu falei que a gente ia falar de conexão, né? Essa conexão, ela fortalece o vínculo num ponto que a criança fica saciada de pai, de mãe. Ela tá tão saciada, ela tá lá com o copinho do amor dela tão cheio, que a probabilidade dela ficar acordando milhões de vezes durante a noite chamando os pais é muito menor. Porque essa criança está segura, né? Vai trazer segurança para a criança. Então, o brincar junto, o brincar com presença é muito importante em todas as idades, desde o bebezinho recém-nascido. A conexão é aquele olho no olho, sabe? Tu pega o filho ali na cabecinha e fica olhando e fica, né, falando o quanto ele é amado, o quanto ele foi, né, desejado, ou o quanto ele é bem cuidado, ou o quanto a família tá feliz com a presença daquela criança em casa, com a chegada daquela criança. Então, sabe, essa conexão, esse amor que transborda quando a gente tá com os nossos filhos, isso traz segurança para todos os aspectos. Então, isso é muito importante. Vocês já ouviram falar na Golden Hour? Que quando o bebê nasce, aquela primeira hora de vida, de ficar ali grudadinho com a mãe, a mamada da primeira hora, né? Aquilo é super importante. E às vezes a gente não tem essa experiência, às vezes a gente não viveu essa experiência com o bebê. E vocês vejam só que interessante, eu sinto completamente a diferença dos meus dois filhos. A minha filha não teve essa oportunidade, o meu filho sim. E eu sinto ele uma criança muito mais segura. É lógico que talvez por várias outras questões, né? Mas eu sinto muito isso. Então, no curso de doula, não contei pra vocês, mas eu também sou doula de parto e de pós-parto, mas eu não atuo. Mas no curso de doula a gente falou muito sobre isso, sobre o quanto a gente pode reproduzir essa Golden Hour com os nossos filhos depois de grandes mesmo. E eu procuro fazer isso com a minha filha, né? Procuro a gente tomar banho bem abraçadinha, se abraça no banho, sabe aquele contato pele a pele. Gente, isso é muito gostoso, é uma delícia fazer isso, porque a criança, ela sente essa conexão, né? Eu fico arrepiada de falar, mas é muito gostoso, né? Então, ou às vezes a criança, nossa, Gisele, mas meu filho, ele teve a Golden Hour, ele me chama várias vezes durante a noite, eu vejo que não tem nada de errado, ele me chama só pra me sentir ali mesmo. Então, outras formas de trabalhar essa conexão, pra trazer segurança, pra dormir melhor, né? Tudo muito interligado. E também, falando ainda de brincadeira,
as brincadeiras independentes. O que são as brincadeiras independentes? É a gente deixar o bebê e a criança fazer o que ele está com vontade de fazer. É claro que nós, enquanto adultos, a gente vai proporcionar um ambiente preparado, um ambiente seguro, e tu vai estar junto. Para o bebê brincar sozinho, ele não precisa estar sozinho. Tu tá ali do lado, sentado, lendo um livro. Ó, que coisa boa, né? Lendo um livrinho, uma revistinha. E o bebê tá ali, mexendo nos potes, fazendo uma baguncinha ali. Às vezes a criança tá no ócio, não tá a fim de fazer nada, não quer fazer nada. Deixa não fazer nada, tá tudo bem. A gente tem, às vezes, uma cultura, ou porque ouviu a comadre falar, que tem que ter aquele brinquedo gigante lá, cheio de luzes, todo colorido, aquele brinquedo super caro, que a gente sabe que esses brinquedos são caros, né? Porque é muito legal, porque estimula, porque desenvolve, porque incentiva. E na verdade, essa super estimulação às vezes deixa a criança ainda mais ligadona e a criança não consegue relaxar. Então deixar no ócio um pouquinho também é gostoso. Lembrem que o menos é mais, às vezes o menos é mais. E aí, a gente falou de comer, a gente falou de brincar, agora vamos conversar um pouquinho sobre o dormir, né? O dormir, tem alguns pontos que eu acho bacana conversar com vocês. Falei do ritual, né? Ter um ritual é super importante, mas antes do ritual, deixa eu fazer uma sequência aqui de raciocínio para vocês acompanharem comigo. Falamos lá no início, lembram que eu falei para vocês que os bebês, eles têm um ritmo natural diferente da gente, né? Uma necessidade diferente da gente. E os bebês e as crianças, eles são biologicamente programados para seguir esse ritmo da natureza. Então, por exemplo, vamos falar da noite, tá? Começou a anoitecer, o corpinho do bebê e da criança já começa a se preparar para dormir. E aí o papel do adulto, ó, como é o adulto, tem que mudar. O papel do adulto é deixar esse ambiente preparado para a noite, para honrar a noite. Então, desligar as luzes da casa, desligar a televisão de noite, conversas mais baixinhas, né? Sem muito esparro, sem muita gritaria, sem muita palhaçada, brincadeiras mais calminhas, né? Então, deixar esse ambiente preparado para a gente honrar a noite. Isso é muito importante, tá? Respeitar esse ritmo natural. Aí, tem um outro ponto que eu falei, né, de preparar o ambiente, que é o ambiente onde a criança vai dormir. Esse ambiente tá fresquinho, né, o bebê, a temperatura corporal, ela tem que estar mais baixa pra gente conseguir dormir. Então, esse ambiente tá fresquinho, o pijama tá adequado, tem muita luz, tem muita luz azul, né, tira a luz azul e luz branca do quarto. Tira, pelo amor de Deus, bota, como é que fala? Fita isolante preta, bota, tapa tudo, né. A gente não pode ter ali ondas eletromagnéticas interferindo no sono. A gente não pode ter brinquedo demais dentro do quarto, sabe aqueles quartinhos de revista? São lindos, né? Pois é, mas atrapalha, gente. Que balde de água fria fala isso, né? Mas é verdade. Então, às vezes, aquele quarto muito cheio de brinquedos, muito cheio de informação, isso deixa a criança super estimulada, né? Deixa o bebê, aqueles móveis em cima do berço, super perigoso. E, além disso, super estimulante também. Então, a gente tem que tomar cuidado também, né? Com os brinquedinhos que a gente escolhe, tá? Desculpa, deixei pro final o balde de água fria, né? Mas a gente tem um ambiente preparado, tá? E aí, trabalhar o ritual. Lembrem do que eu falei lá no início. Ter um ritual, ter uma sequência de ações todos os dias. Os bebês menores, normalmente, a gente põe uma massagem no ritual. Às vezes, os maiores aceitam, às vezes não. Depende muito de cada bebê, né? Tem bebê que sensorialmente não gosta de ficar sendo tocado. Agora, tem bebê que só relaxa se tu tá ali, né, cutucando nele, depende, né, vocês vão ver na casa de vocês o que funciona melhor, mas poder ter um ritual, uma sequência de ações todos os dias para ver o que vai funcionar melhor, tá? E aí, para finalizar, queria explicar para vocês, que eu acho que vai dar sentido a muito do que eu trouxe aqui, a gente entender que para dormir, para um ser humano dormir, uma criança, um adulto, nós precisamos estar relaxados, conectados, calmos, concentrados e seguros. Imagina só se, tá? Tu tá lá na academia, fazendo uma aula, pulando, sei lá, super suada, e aí tu saiu dessa aula, atendeu o celular, um problemão no trabalho, um problema horroroso, né? Tua cabeça tá explodindo, e alguém te fala assim, me dá esse celular aqui, ó, que chegou a hora de tu dormir. Então agora deita nesse colchonete que tá aqui do lado, e tu tem que dormir, né? Tu tem que. Então, não é assim que funciona. Tu vai conseguir dormir? Tu não vai conseguir dormir, tu tá ali
pilhada, né? Tu tá pensando naquele problema lá do trabalho, tu tá ainda suada, aquilo tá irritante. Então, enfim, né? A gente tem que se preparar para dormir. Lembrem da rotina, planejamento, previsibilidade, tudo isso faz sentido agora, né? O bebê, a criança, ele tem que estar preparado, ele tem que estar tranquilo. A gente tem que no final do dia oferecer atividades que vão acalmar ele, né? E o bebê, ele tem que estar conectado, e a criança tem que estar conectado com aquele cuidador. Pensem, algo que eu vou dizer agora é super importante, tá? A gente tem que trabalhar o nosso mindset. Não pensem que vocês vão fazer a criança dormir. Ninguém faz alguém dormir, tá? O bebê, a criança, é o corpo dele que se faz dormir. Isso é dele, não é nosso. Só a própria pessoa se faz dormir, né? O nosso papel é proporcionar um ambiente, é proporcionar um dia equilibrado para que essa criança, esse bebê esteja então disponível, tranquilo, relaxado, concentrado, conectado, seguro, calmo, para poder dormir melhor, tá? Então, assim, essa concentração com o dormir, isso é muito importante, tá? Essa paz, esse dormir é um momento tranquilo, né? Isso é fundamental. E esse momento tranquilo chega no fim do dia quando a gente tem um dia super equilibrado. E isso leva tempo. Dia após dia, após dia, após dia. Não tem mágica pra gente ajudar uma criança a comer melhor, pra gente ajudar uma criança a dormir melhor. Não tem mágica. Requer paciência da nossa parte e prontidão pra mudança do adulto, alinhando as nossas expectativas. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Nos encontramos por aí pelo mundo virtual. Um beijo grande!